o dia a dia do artista é bem diferente, ele requer muito trabalho. E o processo que se realmente se refere à inspiração, ele está muito mais ligado ao processo de experimentação, e nessa sequência de experimentação as coisas começam a acontecer. É lógico que você recebe influências, tanto que o subconsciente, né, coisas antigas que é guardada no subconsciente, e quando você começa a trabalhar isso vem à tona, né, já existem determinados autores que afirmam que realmente há uma influência muito maior do subconsciente no processo criativo do que propriamente as questões, né, mais racionais. O processo de criação, ele é sempre espontâneo. Eu até digo que eu sou um artista primitivo nesse sentido. Existem artistas que, principalmente os que têm uma formação, né, de escola, eles planejam ideias, eles escolhem às vezes um tema e vão fazer um trabalho filosófico, político, social, defendendo uma ideia. Eu não trabalho dessa maneira, eu trabalho intuitivamente, certo? E é lógico que, com certeza, o meu pensamento, a minha filosofia de vida, ela vai refletir nessa hora, mas eu não direciono para isso, elas acontecem naturalmente. O primeiro marco para impulso, porque eu já desenhava, com a professora Gersonisa, no colégio que eu estudei, né, o colégio Otávio de Farias, que eu conheci, que ela me convidou. Foi a primeira participação de uma pequena exposição, embora tenha sido uma feira, algo bem assim, mas ela me convidou a fazer um curso de desenho aos sábados, ela era professora de educação artística, e a partir daí eu fiz 5 desenhos, bem, por sinal, bem voltados para o surrealismo. Na época o surrealismo estava bem no auge, aquela coisa da natureza, contra o aborto, todas essas histórias com o surrealismo que a gente tinha, as árvores sendo arrancadas, a lágrima, aquela coisa toda que a década de 70, assim, pelo menos no meu momento se tinha muito isso. Esse realmente foi o primeiro marco. O segundo marco, na realidade, foi o Dante Diniz, né, lá no Centro Social Adalto Bezerra, onde o Dante Diniz estava dando um curso lá, e realmente eu não me tornei um aluno formal, mas eu ia mais do que os alunos formais. Então eu mostrei para ele 5 desenhos e ele disse que eu deveria pintar, né, achava que realmente pintando. Então ele tem sido um amigo, inclusive continua até hoje, que tem sempre estimulado muito, né? Então, e a partir daí foi o momento em que surgiu o grupo Fratura Exposta, que também eu fiz parte, né? Que foi um grupo realmente da década de 80. Era um grupo de jovens artistas que, de um certo modo, foram despertados pelo Dante Diniz. Também havia uma certa liderança do Jorge Luiz, e o Sebastião era um desses jovens, um dos mais promissores do grupo, né? O grupo realizou algumas exposições. Eu organizei uma na casa de Raimundo Sela, depois Dodora Guimarães
promoveu uma na galeria dela, a Arte Galeria. As duas mostras obtiveram grande repercussão e a produção encantou a cidade como um todo. O meu trabalho de pintura, ele tinha um problema muito complicado, que eu não conseguia dar sequência, principalmente quando eu desenvolvia um trabalho que ele tinha assim, aspectos técnicos interessantes. Eu queria dar continuidade àquilo, não conseguia, não tinha esse domínio de dar continuidade à sequência do trabalho. Coisa que com a gravura, não. A gravura eu trabalho naturalmente, sem nem me preocupar com essa sequência, e ela tem essa sequência natural. Então, com a gravura, realmente minha vida mudou. Minha vida mudou tanto quanto artista, quanto docente, quanto professor, que eu comecei a dar aula de gravura, que até então eu já dava aula de educação artística. Eu o convidei para fazer gravura. Eu estava envolvido com políticas públicas, através da Secretaria de Cultura do Estado, e foi feito um convênio com a Universidade Federal, e eu pude elaborar um programa de gravura em madeira e gravura em metal, e com visitas também de professores de fora que nós trazíamos, e o Sebastião fez um dos cursos de gravura em madeira e também fez gravura em metal. E nossa aproximação e a nossa convivência no espaço foi a melhor possível, né? Tanto do ponto de vista das afinidades, como do ponto de vista das divergências também. Que é importante que haja divergências, para que a gente possa saber onde é que está um vacilo, uma coisa assim, aqui e acolá. Então, o Sebastião depois ficou como meu assistente, instituído mesmo dentro da oficina de gravura do MAUC, no Museu da Universidade Federal. E nós tivemos uma série de pontuações, digamos assim, de alavancagens e, digamos assim, de situações que criamos propícimas ao desenvolvimento da gravura no estado do Ceará. Esse conhecimento com o Sebastião, ele não vem do Sebastião aluno, do Sebastião dentro da oficina. Esse conhecimento surge de um Sebastião gravador, de um Sebastião como ativista, militante da prática da gravura. E quando, para mim mesmo aqui, como partícipe deste movimento de sediar dentro do Museu de Arte uma oficina de gravura, eu pude perceber a ação da oficina, né? Um gravador presente, um instrutor presente, uma pessoa vocacionada e de temperamento, né? De temperamento vocacionado para a prática da gravura. Tauap foi um grupo de gravura exatamente criado como o Eloy criou, e que participava eu, Nauer, Sérgio Lima, Hélio Rola e Roberto Galvão, que nós tivemos uma série de exposições, realmente, não só aqui no Ceará, mas no Brasil, como o Museu Nacional, o Museu da USP em São Paulo, Casa da Gravura em Curitiba, né? Depois dispusemos em Buenos Aires, no Centro Cultural da Recoleta. Depois dispusemos em Berlim, no Instituto Brasil, Alemanha. Sebastião trabalhou muito com minhas gravuras, inclusive, como é um artista de alto nível, a minha produção, né, tinha muito do conhecimento e da perspicácia do Sebastião de contribuir. Ele imprimia coisas para mim, mas conseguia sempre ter um resultado melhor do que o que eu tinha imaginado. Eu comecei a dar aula na Faculdade Gama Filho, fui professor lá de gravura. A primeira vez que eu estava trabalhando
a formação de artistas. Né? Eu realmente fui professor de gravura, trabalhei lá 3 anos. Depois o outro marco, e esse aí extremamente mais importante, foi quando realmente passo no concurso no Instituto Federal do Ceará e que sou professor de gravura até hoje lá. Eu vejo que o Sebastião é um cara que soube aproveitar bem a inserção dele no Instituto, porque foi um dos próprios professores que em pouco tempo conseguiu mudar de níveis de qualificação muito rápido, né? Então, assim, eu acho que ele tinha acabado de entrar e aí tinha acabado de ser convocado para o serviço, já entrou na especialização. E aí, depois da especialização, pouco tempo depois foi para o mestrado e agora está no doutorado, né? Então, é alguém que aproveita bem as oportunidades acadêmicas, eu acho, né? E que consegue juntar essas coisas com o trabalho, né? O fato de ele não ter se ausentado em nenhum momento, né? Tá trabalhando, sempre estudando em serviço, eu acho isso uma coisa legal. Tem dia que o Sebastião chega aqui, só dá tempo mesmo, só ele tomar banho, sai, só chega de noite, mal dá tempo de falar comigo, nem nada. Mas nem com isso eu vou ficar chateada, porque eu sei que faz parte. Que é puxado, é só para quem tem amor mesmo. É para quem gosta muito de estudar, porque para quem não gosta não adianta se meter e fazer, porque é puxado, é uma correria, muito puxado. Por isso é que eu falo que ele é um batalhador. Uma outra coisa que eu percebo é que, enquanto a maioria dos professores artistas, né, ao entrar no sistema, acabam deixando de lado a produção pessoal, ele tem uma produção que deslancha aí, né? Todos os anos, a cada 2 anos, não sei, tem uma quantidade de material que ele evoca e transforma, enfim. Eu acho isso muito bacana, né? Enquanto que a maioria de nós aqui ficou, né, restrito à área pedagógica, a pensar as questões pedagógicas, ele não deixou de pensar o lado artístico. No contato com os alunos, produzindo diariamente. Eu até brinco com eles que eles são minhas cobaias, e assim, porque eu estou vendo eles trabalharem com gravura diariamente. Então, assim, o meu olhar apurou muito. Hoje, quando vou fazer uma gravura, então o meu olhar ele já se direciona, porque eu vejo que a experimentação, além do aspecto técnico, o aspecto conceitual, o aspecto do diálogo com os artistas, com os colegas, professores. Todos os amigos hoje que vivem assim ao redor, os professores que fazem parte do Instituto e outros, eles gostam muito de Sebastião, porque ele é um professor que é correto, que leva com seriedade o trabalho, é aquela pessoa pontual, é uma pessoa que olha, acima de tudo, o trabalho. Eu creio que quando o Sebastião fez a série dos bichos, uns bichos que eram uma espécie de mescla de máquinas e de animais e de juntando universos, né? Universos zoomorfos, universos mecânicos, e numa mesma figura juntando inclusive vários animais, né? Eu creio que esse trabalho consegue ter um destaque na produção plástica visual do país. Uma série que eu abri uma exposição exatamente em 93 na Galeria da Alcari, denominada Bestiário, que era uma série de animais fantásticos que surgiram. E essa série realmente ela foi premiada 6 vezes, 2 prêmios, um em Belém, outro em São Paulo, e esse prêmio de São Paulo na primeira Bienal Nacional da Gravura de São José dos Campos. Eu ganhei inclusive 2 prêmios nessa Bienal, um foi um prêmio de aquisição e o outro foi o prêmio de representação brasileira, né, na Bienal de Ljubljana, né, na Eslovênia, onde fui eu e mais 3 artistas paulistas e uma paranaense. Então, e em Fortaleza eu ganhei exatamente 4 prêmios de gravura com essa série dos animais. E a série dos animais, ela foi realmente ter o seu coroamento numa sala especial que eu tive em 2003 em Clermont-Ferrand, né, na França. Eu era o único
brasileiro que tinha uma sala especial, 101 países, né? Então realmente foi, para mim, algo extremamente significativo. Depois mais ou menos de uns 12 anos trabalhando essa temática, era natural que viesse um processo de crise. E esse processo realmente ele apareceu. E foi difícil, porque eu tentei também trabalhar, normalmente eu tenho um domínio técnico em tamanhos de tamanho médio a tamanho grande. O tamanho médio que eu chamo é em torno de uma imagem em torno de 50 por 70 centímetros. Inclusive eu cheguei a produzir umas gravuras em torno de 1,20 m, por aí, 1,20 m, 1 metro. Então nesse tamanho eu tenho um domínio técnico realmente que me satisfaz. E eu passei a trabalhar também com tamanhos pequenos, cheguei a participar de várias exposições fora do Brasil em pequenos formatos, mas não me satisfazia porque o resultado técnico não me agradava. Eu achava que ele não correspondia muito àquilo que eu tinha de domínio nesses tamanhos, entre 50 por 70 até 1 metro por aí. Então realmente eu vivi um momento de crise e foi importantíssimo. E esse momento ele coincidiu exatamente no momento em que eu estava entrando no Instituto Federal. A minha lembrança que eu tenho é de uma mudança da fase da vida dele, que foi muito difícil. Ele estava meio que parado, sem muita expectativa, achando que tinha até... Eu achava até que o Sebastião não ia mais chegar com esses animais, com esses peixes, né? Agora, porque para ele, pronto, foi a série dos animais, foi aquele já e acabou-se, pronto. Existe uma dúvida, digamos assim, entre as pessoas que acompanham a produção artística, que levantam que talvez o Sebastião não devesse ter abandonado o universo dos bichos, né? Eu não sei, eu acho que o artista tem que ter total liberdade de realizar tudo que vem na sua mente. E se na época ele não estava a fim de montar mais bichos imaginários, né? Então que viesse o que tinha na sua cabeça. Esse, aliás, é um compromisso que o artista tem que ter, né? Ele não pode surfar na onda do sucesso, né? Se vem uma ideia nova, tem que experimentar essa ideia nova, né? Se vem uma possibilidade de experimentar coisas, ele tem um compromisso ético de experimentar, mesmo que não o satisfaça e ele volte para o que vinha fazendo. Ele trabalha com muita propriedade, ele sabe o que quer, né? É um artista desse, né? Enfim, e que gera as possibilidades também de conforto para si próprio dentro da sua inquietação, né? Enfim, dentro da sua transgressão também, porque eu acredito que o conforto e o desconforto, né, que vai também insultando o artista, digamos, a reprogramar a sua trajetória, a sua história, né? Observando os outros, observando, enfim, dando sempre o melhor para o seu trabalho e o melhor para que esse trabalho reverbere. Depois desse processo, eu comecei a fazer uma série de desenhos e fui fazer a especialização. Durante a especialização, algumas disciplinas, principalmente História da Arte, que assim eu já tinha um maior conhecimento, eu pegava a caneta e ficava desenhando, principalmente no caderno e brincando, mas brincadeira, sem nenhum objetivo maior. Depois começaram a surgir umas árvores, uns espinhos e saiu uma série sobre pregos, né, e espinhos e árvores cortadas,
que eu expus em 2003 lá no Museu de Arte da Universidade Federal do Ceará. O Sebastião realiza uma ruptura, é um momento de muita coragem, porque tendo já um imaginário plenamente afirmado, ele se solta disso, ele vai para uns trapézios, né, da própria busca de expressão, né? Os pregos, para mim, têm uma competência técnica extraordinária, uma limpeza, uma composição altamente sofisticada. Então eu trabalhei com esse aspecto entre a poesia e a dor ao mesmo tempo, né? Esse aspecto do sofrimento e do aspecto poético, que esse trabalho de 2003 realmente teve. E exatamente por isso que eu fiz questão de escrever o texto, porque eu queria, e o meu texto ele retrata exatamente isso, de mostrar para os alunos que o artista, por mais importante que ele seja, e eu não estou aqui me colocando como importante, eu estou falando dos artistas de uma forma geral, eles têm altos e baixos, não tem só um momento que você esteja no auge, você tem momentos realmente que você está bem, você está mal, sua produção está boa, sua produção está ruim. E o artista é um ser humano igual aos outros, com sofrimento, com momentos bons e momentos ruins. E eu quis mostrar isso para os meus alunos. Eu quis ter essa preocupação didática. Eu mudei também o material que eu estou trabalhando. Eu estou trabalhando com o MDF, que é uma espécie de aglomerado de pó de madeira. Eu trabalhei muito tempo com o MDF e eu sempre gostei de trabalhar com materiais aglomerados. Uma vez, conversando com o Gilvan Samir, grande gravador pernambucano, e ele gosta muito de trabalhar, o trabalho dele é basicamente em madeira, e ele me perguntou como é que você mora num país que tem tanta madeira e quer gravar em materiais aglomerados. Então eu falei para ele, Samir, eu não gosto da interferência da fibra da madeira no meu trabalho, da textura que a madeira apresenta no trabalho. Eu gosto de criar minhas texturas. Então, ele disse, então tudo bem, se foi isso, então realmente, eu mudei do Duratex para o MDF. Eles são parecidos, é como japonês com chinês, são parecidos, mas são bem diferentes. Ele é bem mais duro, mais resistente, permite que você faça bem mais detalhes. O Sebastião tem uma coisa peculiar, ele traz muita gente, aproxima ou liga na questão do zoomorfa, né? Desses bichos, digamos assim, transatlânticos, né? que ele criou, mas na verdade ou recriou, ou reestabilizou, ou desestabilizou-os, mas na verdade, eu digo assim, destabilizou-os porque ele fazia um registro extremamente interessante daquela gravura que ele fazia, a gravura recortada, né? Com um registro ali, uma cor colocada de forma, digamos, inteligente, estudada, não é? As cores entram também de uma forma complementar, mas muito integradas a todos aqueles perfis, aquele contorno, é a questão do papel, é a questão inclusive da moldura também, como tudo isso foi escolhido e foi apresentado, né? Mais recentemente, acho que a questão do valor, né, de luminosidade, na questão seja do preto e branco, das texturas, ele é um dos temas de experimentação. Assim, eu admiro muito a coisa da técnica, né? Dessa coisa que ele incorporou, né? Dos procedimentos que você, de repente, vendo, não, isso aqui é do Sebastião, né? Ou esse trabalho é do Sebastião. Porque a temática em si ela é muito comum, mas assim, a maneira como ele trata as temáticas é que faz o diferencial. Isso eu acho muito legal, né? E da associação que ele faz da gravura com outras temáticas, com outras discussões, né? Com os outros momentos que é do pedagógico mesmo, né? A gravura como meio de inserção, ou como porta para a aprendizagem, né? Que aí se limita só ao técnico de cortar madeira ou imprimir, ou sei lá o quê. Mas assim, aquilo que vai além da imagem, né? Aquilo que vai para além da imagem. Eu acho que essa discussão é muito interessante, né? Bom, uma outra característica que vem se acentuando, inclusive na exposição da série anterior, da Gravando,
é que o meu trabalho está ficando cada vez mais limpo, né? Ele está ficando... o recorte, né? Eu trabalho sempre com matriz recortada desde os animais, mas esse recorte foi se acentuando cada vez mais e ficando num aspecto de limpeza. Não se chegaria a ser minimalista, né? Embora o trabalho da série anterior tenha alguns que poderiam ser enquadrados dentro da concepção minimalista. A produção do Sebastião, ela consegue marcar a contemporaneidade da gravura e da arte cearense, né? O Ceará se fala muito como um lugar que gerou muitos gravadores. Talvez tenha gerado realmente muitos gravadores, né? Mas da qualidade do Sebastião de Paula, muito poucos. A nova exposição que nós temos aí, chamada Piracema, né, que é interessante, demorou um pouco para aparecer o nome da exposição, embora tenha realmente, o nome está diretamente ligado ao tema em si, que são uma série de peixes, né, e que tecnicamente a minha gravura ela agora apresenta diferenças significativas. No sentido, é um tratamento extremamente refinado do ponto de vista, em alguns momentos tem alguns pontos que até lembram um pouco gravura em metal, né, porque eu uso também um pouco de ponta seca, uma técnica mais voltada para gravura em metal. Nos peixes eu vejo um monte de coisas que estão nos bichos, não os bichos em si, né, mas a forma, o corte. Teve uma disposição que é aquela dos pregos, dos balanços, né? Então assim, tem uma série de elementos dessas outras obras que eu percebo nos peixes, né? E assim, a temática do apodrecer, a temática do envelhecer, daquilo que morre, para mim é um sinal de maturidade, não só do artista, né? Mas do indivíduo, do professor, daquele que se renova, né? Para se renovar você acaba perdendo certas coisas, você acaba incorporando outras coisas e adquirindo simplicidade. Que eu acho que quando você adquire a simplicidade é o começo da sabedoria, né? Eu acho que a ruptura produzida ao bestiário, após bestiário, ela é um caminho ainda. Eu acho que há um crescente no sentido de se atingir uma nova configuração expressiva, mas vejo um retorno, né, do bestiário numa outra forma de organização, num outro diálogo com as linguagens, né, expressivas. Acho o momento que ele está vivendo mais dedicado, quer dizer, onde aparece mais essa questão da pesquisa gráfica, da plástica, né? E enquanto o tema se mantém dentro de uma ressonância, nível um pouco transformado, mas ainda do bestiário. As primeiras gravuras que eu expus inclusive na exposição de término de curso. Os cursos que eu fiz na oficina de gravura no Museu da Universidade Federal do Ceará eram peixes e tinham cores, eram extremamente coloridas, né? Depois as minhas gravuras do Sociedade dos Animais passaram a ter cor, mas eram cores pontuais. O próprio instante que ele colocou a cor, por ter ele está se decompondo, né? Os peixes estão destruídos, aliás, mas ao mesmo tempo ele tem vida. Ele tem vida, e é isso que nós estamos precisando no nosso dia a dia, né? O brilho, a paz, eu posso dizer mais, a luz. Essa coisa da cor que contrapõe com a forma é exatamente a intencionalidade de que nem tudo está acabado, nem tudo é tão triste, e que a gente precisa também criar um pouco nesse mundo tão cruel, tão complicado que está, a gente precisa também criar o nosso mundo de fantasia, porque senão vai chegar um certo momento que a gente não vai conseguir viver mais. Se você não criar o seu mundo de fantasia, cada um criar o seu universo particular, certo? Se continuar da maneira que está, se não houver uma mudança, se não barrarem, se não criar mecanismos sociais
que venham realmente amenizar tudo isso que está. Então, ninguém sabe como é que vai chegar um certo momento que ninguém sabe como é que vai ser, que nós vamos conseguir viver. Eu estou falando principalmente daqui a uns 50, 30 anos, que certamente eu não estarei mais por aqui.